Boa noite, vou começar aqui explicando um pouquinho sobre o Tec Concursos, que é uma ferramenta que eu adoro. Eu uso diariamente, sempre intercalo com questões do PDF. Se eu não estou fazendo questões do PDF, eu estou aqui no Tec e eu acho uma ferramenta incrível. Vamos lá, vamos começar aqui explicando essa tela inicial. Ele mostra os seus últimos cadernos que você criou de estudos. Aqui mostra como é uma coisa recente, um elemento recente, esse que mostra o número de dias que você estudou e que você acertou pelo menos 10 questões. Então é interessante para você ver a sua constância. Aqui tem alguns concursos, né, que o Tec tem alguns guias também. Aqui tem grupos de comparação, que depois eu volto e explico melhor o que é isso. E basicamente aqui notícias, e essa é a tela inicial. Bom, então a primeira coisa que eu vou mostrar é como é que eu faço cadernos de questões. Os cadernos de questões, eles podem ser criados clicando aqui em criar novo caderno. Aí, beleza. A gente, por exemplo, pode criar um caderno de orçamento público. E aí a gente pode escolher a banca que a gente quer, por exemplo, CESP, né, Sebrasp. Supomos que a gente quer só de 2026 e 2025, questões mais recentes. Opções. Normalmente eu tiro anuadas, desatualizadas e eu tiro também adaptadas e inéditas. É porque assim, eu tenho um plano padrão do Tec, então eu não consigo fazer questões inéditas. Tem como eu ler a questão, mas não tem como você fazer. Então eu acabo optando por retirar, mas fica a critério de cada um. E aí, basicamente, aqui eu coloco o nome, né, o orçamento, e coloco a pasta de destino que eu vou querer que esse caderno vá. Então, ele selecionou, encontrou, né, 229 questões. E eu vou clicar aqui em gerar caderno. Beleza. Eu já tinha criado uma pasta com o nome vídeo só para eu exemplificar aqui. E aí, o que a gente pode fazer com esse caderno? Uma coisa que eu gosto muito de fazer é de ir favoritando as questões. Tanto questões que eu errei, quanto questões que eu acho, assim, muito boas. Sabe, assim, uma questão que você vê e fala assim, nossa, essa questão... Que questão? Ou então uma questão que eu fiquei com dúvida, né, que eu acertei, mas eu tive dúvida, então provavelmente, às vezes, se eu tivesse numa prova, talvez eu teria errado, né. Então, assim, eu vou favoritando tanto questões que eu errei, quanto questões que eu achei muito boa, ou questões, que eu fiquei com dúvida. Então eu vou fazendo, por exemplo, se eu fiz essa questão e gostei, clico aqui em salvar. E vou fazendo, e assim eu vou dando prosseguimento, né. E aí uma coisa que eu acho, assim, incrível do Tec, é que tem como você fazer um outro caderno só com as questões que você favoritou. Então, na hora que eu vou fazer uma revisão, que eu quero pegar, nossa, eu queria ver só as questões que eu errei, só, aquele aquele percentual de questões que eu não tô sabendo, eu tenho essa possibilidade de criar um novo caderno só com as questões que eu favoritei. Então eu clico aqui, né, nesse caderninho aqui, ó. Falo qual que é o nome desse novo caderno, para onde que ele vai, vou manter na pasta vídeo e posso clicar em salvar. E aí ele salvou um novo caderno, tem agora 24 questões que são só as questões, assim, favoritaças, e eu posso fazer esse novo caderno. Então, assim, é uma funcionalidade muito boa. Vamos voltar lá só para continuar aqui. Só que você também pode fazer só as questões que você errou, se você quiser. Aqui não tá de azulzinho, né, tá de branco, porque eu ainda não fiz nenhuma questão nesse caderno. Mas à medida que você for fazendo, aí já vai ser possível gerar um caderno só com as questões que você errou, bem como as que você acertou também, né, se você quiser. O que eu, assim, eu gosto mais é realmente de usar as favoritas, porque tem como eu colocar não só as que eu errei, né, tem outras questões, assim, que eu acho que seriam importantes ser refeitas, né, e aí é isso. Eu acho, assim, excelente, excelente, excelente. Bom,
Uma outra funcionalidade do Tech que eu acho, assim, também fenomenal, é o seguinte: a gente colocou aqui, ó, no ano, a gente colocou o ano de 2026 e de 2025, né, em relação às questões. Então a gente colocou questões recentes. Só que o que acontece? O CESP, ele tá aplicando provas. Então estão sendo geradas novas questões que depois vão ser colocadas no TEC, né, na base de dados do TEC. E só que o que acontece? Hoje é dia 10 de março. Eu gerei esse caderno hoje. Então, o TEC puxou as questões até hoje. Se amanhã ou depois tiver provas, esse caderno não vai constar essas questões novas. Então, o que a gente tem que fazer? O que eu fazia antes, né? Eu ia lá e gerava um novo caderno. Da mesma forma. Só que é muito oneroso a gente ficar tendo que gerar novos cadernos, né? Sendo que o TEC, ele tem uma funcionalidade que é isso aqui, ó, atualização de questões. Então, quando você clica aqui em verificar atualizações, ele vai aparecer, vai mostrar para você se teve alguma atualização, se teve alguma nova questão que foi incluída, ou qualquer outra coisa do tipo. Ou então se alguma questão foi removida do caderno, né, porque às vezes não estava com o assunto adequado. Então é uma coisa, assim, muito boa mesmo. Então você pode fazer o seu caderno e de tempos em tempos verificar as atualizações, só clicar aqui e verificar as atualizações, e ele vai te mostrar se tem novas questões ou não. Então você pode ficar sossegado, tranquilo, não precisa ficar gerando novos cadernos, é só vir aqui e verificar atualizações. Eu vou mostrar aqui um caso de quando eu estava usando para o MPU, por exemplo. Aqui, ó. Restos a pagar. Foi um tópico de Afro que eu estava estudando. Configurações. Então, supomos que eu fiz esse caderno, né? E eu quero saber se existem novas questões que foram colocadas nesse caderno sobre esse tema, com esses filtros aqui, né? E que não constam no meu caderno. Então, eu clico aqui em verificar atualizações e esse aqui já está atualizado. Vamos olhar outro, peraí. Vamos olhar algum aqui que não está atualizado. Pode ser. Pode ser de dívida ativa. Ó, tem 31 novas questões. Aí, se você concluir a atualização, essas 31 novas questões, elas já vão para ser adicionadas nesse caderno automaticamente. Então, é algo incrível, assim, muito bom mesmo. É bom, eu acho que é disruptivo. Facilita o estudo, né, deixa ele mais fluido. É algo que é realmente muito, 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 muito bom mesmo. E aí, aqui no Tech também tem essa funcionalidade de imprimir, né? Tem como imprimir o caderno. Então, às vezes, se você estiver sem internet, em algum lugar que você não tem internet, ou então você não quiser fazer no Tech, né? Se você quiser fazer em forma de lista, tem como você puxar as questões assim. E aí, ao final, vai ter o gabarito. Então, fica legal também. Eu, particularmente, gosto de fazer na plataforma, mas fica de opção, né? Para quem quiser. E é isso. Uma outra coisa que eu queria mostrar em minhas pastas, vídeo. Aqui no Tech, eu gosto muito de deixar os meus cadernos, eles organizados por matéria. Porque se eu ficar gerando caderno e jogando aqui, beleza, eu sei que orçamento, às vezes eu posso ter que colocar aqui do lado do AFO, orçamento, né? Mas eu gosto de colocar pastas. E aí, como é que você faz isso? Você clica aqui nos 3 pontinhos, né? Você cria uma pasta, coloca a pasta que você quer, e aí dentro aqui de pasta, você vai criar uma subpasta. Então, eu gosto de criar subpastas, igual, por exemplo, a AFA, ir lá e mover esses cadernos para essa subpasta. Eu acho muito bom, né? Porque aí, beleza, eu fico com uma pasta de AFA, subpasta, né, na verdade, e fico aqui com os meus cadernos. Eu acho que fica bem mais claro, né? Fica bem melhor. E aí a gente pode ir criando cadernos de todas as matérias, né? Normalmente eu faço isso.
português, por exemplo. E aí fica assim, só as matérias. E aí quando você clica em expandir, você pode ver o que tem dentro dela, todos os cadernos que existem dentro dela. Vou mostrar aqui um já pronto do MP1 também. Aqui, ó. Então, aqui são as matérias que eu estava estudando, administração pública, análise de dados. Então, eu fui criando um caderninho, uma subpasta, né, para cada matéria. E aí, quando eu clico em expandir, eu tinha os cadernos. Então, algum tópico que eu estava estudando, uma revisão que eu fiz, fica bom, né, fica organizado. E esse checkzinho, ele representa que você completou todas as questões do caderno, né? Os que não tem check, provavelmente eu não fiz todas as questões, eu fiz só uma parte. E aí é isso. Eu acho muito bom. E uma coisa é que assim, ó, quando a gente tá aqui, que a gente vai criar uma nova pasta, né? Vamos criar aqui teste, ó, vídeo teste. Quando a gente cria uma nova pasta, a gente vai clicar aqui nos três pontinhos, ele não oferece a possibilidade da gente fazer uma subpasta, né? Talvez, assim, até, não sei se deveria ter. Como é que a gente cria uma subpasta? A gente primeiro precisa criar um caderno. Então, você vai lá, cria um caderno do seu interesse, né? Vou colocar AFO inteiro, peraí. Tudo de AFO, supomos. Só do CESP. Opa. 5. AFO. Vídeo teste aqui. Beleza, eu coloquei aqui esse caderno na pasta que a gente acabou de criar, e aí sim a gente consegue criar subpastas. Então, esse aqui é um detalhe, é um pulo do gato, né? Que só dá pra criar subpastas depois que você já colocou um caderno aqui. Depois que você já colocou o caderno, aí perfeito. Dá pra criar qualquer subpasta. Só antes que não dá pra ficar criando subpastas. Só você tem que criar primeiro o caderno e depois as subpastas. Aí uma outra coisa que eu queria mostrar é em relação ao índice. Esse caderno que eu fiz, eu coloquei tudo de AFO. Vamos até olhar aqui nas configurações. Ó, coloquei tudo de AFO e direito financeiro e contabilidade pública. Desse ano aqui, 2026, 2025, tirei aí a nota desatualizada e adaptada, né, inédita, só do CESP. E aí aqui pelo índice tem como a gente ver todos, né, todas as matérias, digamos assim, todos os tópicos dessa matéria. E dá pra ver também por relevância, o que é uma coisa bem interessante, né? Se a gente quiser saber o que que mais cai, o que que menos cai, tem como a gente fazer isso também se você gerar um caderno inteiro da matéria, sabe? Então, assim, tem como você ver esse grau de incidência, digamos assim, de cada tópico. É algo bem interessante também. Pode ser algo que a gente direcione os nossos estudos, né? Então, é isso. E eu acho que a última coisa que eu queria mostrar é em relação aos grupos de comparação. Para quem gosta, né? Você tem como se inscrever, né? Adicionar aqui os grupos que você quiser. Tem aqui os populares, tem os recentes. E basicamente, pelo que eu entendi, eles vão comparar o seu desempenho com todos aqueles que usam o TEC e estão inscritos nesse grupo, né? Então, por exemplo, eu tô nesse grupo aqui de auditor de controle externo. Aí, deixa eu ver. Usuários. 295. Então, tem 295 usuários nesse grupo. Tem grupos que tem mais, tem grupos que tem menos. Aqui, ó. Ó, tem grupos que tem bastante pessoas, né? Tem grupo que tem menos. Então, tem como você ver como é que você tá em relação a todas as pessoas que estão no TEC e estão nesses grupos. Então, tem como você ver pelas resoluções, pelos acertos e pelo seu desempenho. Como eu não tenho o TEC avançado, né? Só tenho o padrão, não tem como eu ver muito mais do que isso. Mas, pra mim é o suficiente. Só olhar aqui como é que eu tô mais ou menos. E aí é isso. Então, eu acho que esse é o principal, né? Eu queria
só mostrar mais ou menos como eu uso essa ferramenta que eu acho, assim, que pra mim é imprescindível nos meus estudos. Eu adoro o tech, adoro a interface dele, adoro essas funcionalidades e até a organização, né. Eu acho que facilita muito a gente a estudar e a obter um bom desempenho nas provas. É isso, espero que eu tenha contribuído de alguma forma, né, com os estudos de vocês. Qualquer dúvida é só deixar nos comentários e até o próximo vídeo.